pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, tudo bem com vocês? Olha, hoje é um momento mega especial porque a gente está estreando a primeira temporada do podcast Psicologia na Real. E esse tema de hoje, na verdade, é para falar sobre o nome que dá ao podcast, né? O nome que leva ao podcast, que é a psicologia. Então falaremos sobre o que é formação em psicologia, como que é a universidade, não é, de psicologia, o que faz um estudante, enfim, todos os perrengues, todos os custos e benefícios da profissão da psicologia. Então, para isso, eu tenho aqui convidadas especiais comigo hoje e quero apresentar para vocês. Ilana, Suelen, sejam bem-vindas, lindas no meu coração. Muito obrigada por terem aceitado o convite, né, de estar aqui comigo nesse momento bem interessante, bem especial e tenso. Então, eu queria que vocês apresentassem aí para o pessoal conhecer vocês. Quem são vocês? De onde vocês vêm? O que vocês fazem? Começa aí, Suelen. Pode começar. Primeiro, eu gostaria de agradecer o convite, né, de estar aqui entre amigas, né, importantes pra gente, né, continuar, né, nessa amizade depois da faculdade. Eu acho que isso é muito importante. Sim. É um elo que a gente constrói durante 5 anos e que continua, né? Então vamos lá, meu nome é Suelen, né? Fui da turma da Gabi e da Ilana no ano de 2013 até 2018. Hoje eu sou concursada da Prefeitura do Rio de Janeiro, trabalho num hospital, né, de emergência no centro do Rio de Janeiro, né? Sou psicóloga hospitalar. Tenho especialização pela ENSP Fiocruz em saúde mental e atenção psicossocial. E é isso. Também faço outra pós, né, em psicologia clínica com ênfase em gestalt terapia, que é a abordagem que eu mais me identifico. Muito bom, currículo extenso. A mulher é completa, minha filha. Dá licença, especialização da Fiocruz. Não vou nem falar meu currículo aqui. Para de graça, você já tá no doutorado. Vamos lá. Agora sou eu? Ilana, por favor. Ai, que ótimo. Nossa, tô adorando isso daqui, principalmente porque é um momento muito especial na vida, na trajetória, né, da Gabi. Tem uma mosca aqui incomodando a gente. Né? Porque ela tá com esses negócios bons aqui, também, você botou isso aí, aí ela quer. Entendeu? Um momento muito legal, né, na vida, na trajetória da Gabi. E como é interessante a gente olhar pra trás e ver que tudo isso já tinha minimamente ali vários indícios desde a graduação. A Gabi sempre gostou de mídia. Não consigo lembrar quando tudo começou. Muito blogueirinha. Muito. A gente até brincava disso. Você não lembra do quanto você era blogueirinha já desde a graduação? E é muito legal estar aqui hoje e ver, né, isso se construindo. Me sinto muito especial, muito honrada por tudo isso. Eu sou Ilana, sou psicóloga clínica. Fiz a graduação com as meninas, tenho um mestrado também lá na Rural, estou no caminho do doutorado também. Tenho formação em terapia cognitivo-comportamental e em disciplina positiva, né? Eu gosto de atuar com crianças e adolescentes, mesmo que isso seja muito trabalhoso, né? Mas eu adoro o que eu faço e tenho ainda caminhos a seguir. Quero ser, se a gente vai falar também sobre sonhos aqui, já vou começar revelando os meus, que eu quero ser professora de faculdade federal, meus amigos, né? Federal. Isso. E aí é um pouquinho do que eu sou. Ótimo. Acho que a gente pode compartilhar de onde a gente vem, né? A gente tá falando aqui rural, mas o que é rural? Nós nos formamos, né, nos conhecemos na Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, em Seropédica, formação em psicologia. E daí que a gente se conheceu, né? A turminha de 2013. Nossa, muito tempo, né? Mas eu acho que também é legal a gente falar de onde a gente literalmente vem, porque somos de lugares muito diferentes. Verdade. Né? Eu, por exemplo, venho de Cabo Frio, que é a região dos lagos. Eu não tinha nem noção do que era uma faculdade federal, muito menos da onde era Seropédica. Eu lembro do dia que eu vim fazer a matrícula. Eu nunca andei tanto na minha vida assim. Quem você iria conhecer também, né, nesse espaço? Também de Cabo Frio, muito longe, Suelen. Eu venho daqui mesmo da Zona Oeste do Rio de Janeiro. Já conheci a Rural pelas pessoas, né, de falar da Rural,
Mas a rural pra mim era um sonho distante. Não pensava que eu ia fazer uma faculdade federal. Vinda lá de Santa Cruz. Vindo lá de Caxias. Zona Oeste do Rio de Janeiro. Zona Oeste do Rio de Janeiro. Quem é da Zona Oeste dá um clique. Assim, pra quem tenta e pra quem estuda, né, pra quem se esforça, nada é impossível. E aí eu consegui entrar pra faculdade, né, federal. Mas pra se manter nessa faculdade federal também é muito difícil. Nossa. E a gente vai falar um pouquinho disso também. Exatamente. Mas é isso, gente. Pra quem acredita, né, os sonhos podem ser alcançados e a gente tá aqui pra provar isso. E eu sou de Nova Iguaçu, Baixada Fluminense, até perto, né, de Seropédica, mas... Mais pertinho. Bem mais pertinho de Seropédica, eu também nunca me imaginei, assim, né, numa universidade. Na verdade, quando a gente tá no ensino médio, né, a gente faz muitas outras coisas e nem pensa tanto no futuro. Quando a gente tá no terceiro ano, no último ano, pré-vestibular, Enem, aí que as coisas começam a esquentar e a gente vai com o sentido de eu preciso fazer alguma coisa. Sim. Então, assim, a psicologia nos aproximou, né? Sim. O nosso grupo. Acho que também a própria rural, né? Porque é uma faculdade muito diferente de outros lugares. Sim. Eu fiz um técnico na UFRJ, né? E aí, passei um ano dentro ali da UFRJ mesmo. E como é muito diferente, porque, por exemplo, a faculdade está no meio de um centro, que é minimamente ali, né? A Ilha do Governador, ela é um lugar à parte, tem de tudo. Mas as pessoas vão e voltam, né? As pessoas se locomovem entre os prédios que são distantes, mas que são ali, né? É um centro urbano. Se a gente for olhar para outras faculdades, né? A UF Niterói também é dentro de um centro urbano, ali é muito diferente. A rural, a gente entra nela e fica lá pra sempre. Fica lá, no né? buraco da rural. Isso, e a nossa graduação, né? A gente ficava o dia inteiro, de 8 da manhã às 5 da tarde, naquele lugar. Muito então, legal. acho que a gente tinha que aprender a conviver. E isso aproxima muita gente. Sim. Se torna uma família, né? Porque boa parte do tempo a gente ficava muito junto, muito unida. Então, essa relação ela foi ficando mais forte. Então, tem isso muito que a Ilana falou. Muito bom. E a gente vai falar um pouco sobre grupos que se formam dentro da universidade. Que nós somos muito amigas hoje, graças a Deus. Porém, entretanto, não éramos no mesmo grupo inicialmente. Verdade. Eu acho que assim, só falando, né, da formação em psicologia, pra quem tá entrando de paraquedas no canal, ou se você já é formado, mas pra quem tem o interesse ainda em fazer psicologia, se tornar um psicólogo, uma psicóloga, é uma graduação, é uma formação que vai levar aí 5 anos, muito em 10 períodos, não é? Dentro ali da universidade, estudando, fazendo N coisas. E você constrói muitos amigos nesse processo. E também inimizades, né? Algumas vezes. Mas a gente, somos amigos agora, mas não éramos tantos assim, né? Lá no primeiro período da faculdade, eu cada um tinha verdades. Não, mas eu vou trazer muitas verdades. Pra começar com a minha primeira verdade, gente, isso é muito boa. E eu que não gostava de Gabriela quando eu conheci a Gabriela. E hoje Gabriela é uma das minhas melhores amigas. Não, eu sempre gostei de todo mundo, porque eu Sueli, eu era popular, ué. Ilana não gostava de mim, falava com a Suelen. Bem pouco. Muito pouco. Depois, assim, tem uma reviravolta na formação aí que a gente se une, né? E se torna o bonde de 7. Na verdade, tá faltando algumas integrantes. Não, mas aqui. deixa eu contar a história aqui, porque que eu não gostava de Gabriela. Calma. Por favor, pra galera também entender esse processo. Mas não sei, assim, muito porquê, né? Muito doido, porque hoje em dia você é uma das pessoas mais próximas da minha vida, no meu dia a dia. Não só, assim, vocês, né, André, são pessoas que eu converso muito no meu dia a dia, que eu falo, que eu compartilho da minha vida particular. Mas na graduação, primeiro que eu acho que todo mundo era muito criança, assim, né? A gente... Pelo amor de Deus. Juventude, sai no Gente, é jovenzinho. Sueli era um pouco mais velha. Sueli já era mais Gabi, entrou na faculdade com 18 anos. 17. Não, ela já tinha feito 18. Já tinha feito 18.
Foi no ano que eu fiz 18. E eu tinha o quê? 20. Então era mais velha, mas já era, assim, era muito criança. Minha idade também, eu tinha 25. O que também é muito doido a Mas gente falar jovem. isso, né? Porque entramos em épocas muito diferentes. Mas, por exemplo, às vezes as pessoas pensam, eu sou muito velho pra entrar. Sim. Não tem isso. Não tem. Eu sempre pego a experiência, a gente pode falar aqui de Severina, da nossa verdade. turma, uma senhora super pra frente, né? E terminou junto com a gente, se entrosou com a turma, então isso de idade é muito relativo. Não existe um tempo ideal Sim. pra Hoje entrar ela numa super graduação. atua também na clínica, né? É mestre em Trabalha. psicologia Então. e continua os estudos dela. Mas voltando, por que eu não gostava de Gabriela? Porque, né, a gente ao mesmo Aí, ó, tempo que é atenta. muito tempo que é parecida, era diferente naquela época. E eu acho que as duas estavam procurando os espaços, assim, fazer amigos. Então acabava que entrava em atrito. Mas Você tá pegando a minha amizade. isso, eu acho que isso Um durou território ali. bem pouco, porque depois nós vimos que nós éramos as amigas que estávamos nos procurando. E aí a amizade firmou ali, mas no começo eu ficava tipo, acho que eu não gosto dela. Bom, isso já não acontece mais. Não. Maravilha. São amicíssimas. E, na verdade, aqui agora vai ser uma conversa entre psicólogas. E o que será que vai sair daqui, né, gente? Bem difícil, né? Eu queria que vocês comentassem, assim, um pouquinho. Que a gente conversasse um pouco sobre... A gente falou, né, assim, inicialmente da formação, de um modo geral. Mas existe uma pergunta que eu observo desde o início da graduação e até agora na vida profissional. E uma percepção que eu tenho que muitas pessoas não conseguem compreender ainda o que é e o que faz um psicólogo. E sempre tem aquela pergunta, assim, psicologia é coisa de maluco? Quem faz terapia é maluco, né? Pra que serve a psicologia? Tem ainda muito preconceito, eu acredito, dentro do nosso curso, dentro da nossa profissão. Então, eu queria que vocês falassem, assim, um pouquinho como que é a formação em psicologia, né? Ela se apresenta como uma ciência e uma profissão. E responda a pergunta, psicologia é coisa de maluco, gente? A especialista em saúde mental vai primeiro dizer o que é maluco. Então, gente, há muito estigma em cima disso, porque realmente, lá no início, né, a psicologia era vista mesmo para coisas, né, de pessoas em sofrimento psíquico, não gosto de usar essa palavra maluco. E isso foi, né, levado durante anos, mas não é bem assim, né? As pessoas ditas loucas, né, elas têm um sofrimento ali interno que pode ser de uma psicopatologia. E isso é cuidado mesmo com o psicólogo, com o psiquiatra, não só com esses dois profissionais, mas com uma equipe multi, né, profissional. E hoje em dia, né, a gente, com a pandemia e tudo mais, né, a gente viu que, né, fazer terapia, ter o seu psicólogo, isso se popularizou muito, né? A gente viu com a pandemia esse boom, né, das pessoas, né, com crise de ansiedade e tudo mais. E eu acho que hoje em dia a psicologia é vista mesmo como uma ciência, né, uma profissão mais valorizada, que vai ajudar o ser humano a encontrar mesmo seus caminhos. Não é a gente que vai dar esse caminho para eles, mas, né, a partir da terapia há uma ampliação dessa consciência, desse horizonte. E hoje em dia, né, a gente vê que isso é mais valorizado. E há uma quebra mesmo de paradigma e de estigma relacionado à ciência e psicologia. Porque, né, gente, a gente tem que sempre botar nesse ponto. É uma ciência. Psicólogo não bate papo. Psicólogo faz atendimento e faz intervenção. Então isso tem que ficar bem claro ali. Perfeito. Nessa linha. E, assim, né, eu acho que a gente precisa também entender que é uma formação muito ampla. Se a gente for olhar pra cá, né, Suelen atua no hospital, mas poderia estar atuando numa RT, né, numa residência terapêutica. Eu sou psicóloga clínica e trabalho com uma linha teórica. Você é professora e psicóloga clínica, mas a gente poderia estar trabalhando na escola, a gente poderia estar trabalhando no judiciário, a gente poderia estar trabalhando
num lugar que atende pessoas com deficiência, sabe? É uma formação muito ampla que abarca muitas temáticas. E durante a graduação a gente também vê isso. Então acho que uma das primeiras coisas que a gente precisa entender é uma formação muito ampla, com muitas temáticas. A gente lê muito e lê desde formação de pensamento, assim, como se forma um pensamento, o que é pensamento, o que é linguagem, até críticas a essa questão, né, da reforma psiquiátrica. Então a gente vai lê de artigos a livros de poesias, não é? Poema, filosofia, tá muito dentro da nossa profissão também. Então, assim, é muito amplo, a gente precisa estar ali passeando por muitas coisas e durante a graduação a gente vê muito isso. Na nossa faculdade, né, dividiriam entre duas coisas, educação e saúde, que eram essas dois ênfases. A gente escolheu saúde e na parte de saúde tinha muito voltado para SUS, essa parte mesmo voltada para a saúde, tanto mental quanto física, enfim, a saúde integrativa, né? E acho que, como a Suelen disse, cada vez mais a gente tem entendido e acho que as pessoas, num público como geral, também estão entendendo o quanto psicólogo é uma pessoa necessária em qualquer ambiente, né? Exatamente. Desde do hospital até o judiciário, até a escola. E você encontra um psicólogo em qualquer lugar agora, assim. Qualquer lugar, o que eu tô querendo dizer? Em qualquer espaço público, privado, de atendimento ao público, né? Como você está dizendo, seja no judiciário, seja na educação, na assistência, na saúde. Agora há esse entendimento do ser humano nas organizações. Como um todo. Então, há, né, essa importância, é vista essa importância da psicologia tá atuando. Vou dar um exemplo do hospital. Né? Lá eu atuo num CTI pediátrico em que eu pouco vou ter contato com as crianças, porque as crianças estão num estado bem crítico. Então eu dou suporte num sofrimento que a mãe, né, no caso a acompanhante, geralmente são mulheres, né? Tem um público específico, geralmente são mulheres. E aí aquela mulher tá num sofrimento intenso porque seu filho tá passando por um período muito difícil. Então o psicólogo ele vai dar ali aquele suporte emocional para que ela possa, né, passar aquele tempo ali com o maior conforto possível. Claro, gente, conforto ele só vem quando a criança sai daquele estado. Mas se não tem esse suporte emocional, como é que aquela mulher fica pra não superar, né? Mas pra enfrentar aquela situação. Então, assim, a psicologia, né, ela não vai ver a doença, ela vai ver o ser humano como um todo. É isso que eu falo pra elas, geralmente. Eu não tô vendo aqui você sofrendo por conta dessa situação. Pode ter outras situações que vão envolver aquele sofrimento e se tornar muito mais intenso, né? Diferente do médico, ele vai olhar a doença daquela criança e ponto final. Não estou falando que são todos os médicos, mas, né? Muito bom você ter falado isso, Ellen, que o médico faz uma coisa, a psicologia faz outra, porque acho que pode a gente fazer até uma distinção aqui de, às vezes, umas confusões que acontecem, né? Que psicologia é diferente de psiquiatria, né? A psiquiatria é uma especialidade de um profissional médico, enquanto psicóloga. A psicologia é uma outra profissão que trabalham coisas distintas, assim, né? Todas pensam em relação ao ser humano, a mente humana, mas é de um outro viés, né? Isso que a Suelen tá dizendo. Isso mesmo. A psicologia abarca, o estudo do comportamento humano, da mente humana, de intervenções, principalmente intervenções de como o sujeito pode aliviar seu sofrimento, aumentar a sua saúde mental, a qualidade da sua saúde mental. E, né, usar melhores estratégias ao longo do seu dia a dia, né? E como que o sujeito consegue alcançar uma boa qualidade na sua saúde mental? Só com conversas de bar? Será? Ou com conversa com amigos, né? Não mesmo. Existe muito preconceito em relação a isso. Então, muito diferente. É diferente uma intervenção psicológica, né? A gente tá entendendo que a intervenção psi envolve uma ciência que foi reestruturada. Eu acho que esse ano... São quantos anos de profissão mesmo que a gente tá fazendo? 60 anos de profissão. No Brasil, regulamentada. Então, foi uma trajetória ali gigante, né, de fundamentos da nossa ciência e da nossa profissão. E precisa ser baseado em ciência, né? A senhora estava falando, a psicologia, ela precisa, é uma ciência e precisa ter aí essas questões a serem seguidas. E é isso, porque também não adianta a gente achar, né,
tá se popularizando muito, tem muita gente agora, né, fazendo, e que bom, é isso aí mesmo, mas a gente também precisa entender que isso precisa ser levado muito a sério, porque são vidas de pessoas, né, são pessoas que estão ali em sofrimento psíquico ou passando por alguma fase da sua vida que precisam ali daquele apoio, daquele auxílio, então isso precisa estar baseado ali, né, no CRP, no CFP, a gente precisa ter um norte, a gente precisa saber o que tá fazendo, precisa estudar, né, não adianta ali, eu acho que é uma coisa que, enfim, às vezes as pessoas até perguntam, nossa, mas você estuda tanto. E sim, eu estudo muito, e não é só por conta das questões do doutorado, do caminho que eu fiz, mas eu entendo que como psicóloga e entendendo que o ser humano está em constante transformação, eu preciso estar aplicada nisso, né? Se atualizando, porque Perfeito. a graduação, gente, infelizmente é só o início. Nossa, É generalista, igual vocês pontuaram. É né? só o início. Quando você chega na sua prática, você vai ver que você aprendeu muitas coisas, mas só que você tem que se aprimorar. Você vai precisar de muito mais quando você chega conteúdo. com a realidade ali na sua frente, você vai ver. Nossa, eu acho que eu aprendi muito pouca coisa. é tipo a área de saúde mesmo, né, Sueli? A gente ficou 3 ou 4 períodos fazendo estágio só nessa parte de saúde. E aí você vai, sei lá, se você for atuar num SUS, você fica... O que eu tenho que fazer aqui agora? Você tem que ver as legislações que vão pautar o seu trabalho, fora cursos, né, pra você aprender mesmo como lidar com aquela situação que é muito diferente do que você aprendeu na faculdade. Você tem os estágios? Tem. Meus estágios, eles foram voltados dentro do SUS. Tudo bem, quando eu cheguei lá na prática eu já sabia algumas coisas, mas assim, se eu não me aprimoro para saber mais como, né, ajudar aquelas pessoas, só com as coisas que eu aprendi na faculdade. E aí é nesse ponto que a gente vê muito profissional ruim, né? Porque tem profissional ruim em todo lugar. Tem profissional ruim sendo médico, tem profissional ruim sendo professor, tem profissional em toda profissão Real. tem alguém ruim. E tem profissional ruim sendo psicólogo. E a gente sabe disso. Quantas vezes eu já não escutei pessoas falando, nossa, eu tava procurando um psicólogo porque eu fui em um e foi péssimo e eu fazem não gostei. muita, desculpa a expressão, né? Cagada enquanto profissional. Então, assim, a gente E precisa... aí leva uma má imagem, não é? Da própria psicologia. Por isso há muitas confusões com coaching, por exemplo. Pelo amor de Não Deus. é isso? Ai, Coach, o que é coach, coisa né? surgiu, o negócio foi de água abaixo, assim. É pra galera entender que psicologia a gente tem um início, meio e fim da graduação, né? Assim, são diversas disciplinas de desenvolvimento humano, da mente, do social desse sujeito, de políticas públicas, que vão nos capacitar pra ser um profissional. E ainda assim precisaremos de outros conteúdos, especializações, mestrado, doutorado, por exemplo. E assim, gente, tem disciplinas que a gente teve na faculdade que às vezes vale muito a pena eu ter aprendido tudo aquilo, porque hoje eu trabalho na área da saúde e eu vejo o quanto foi importante aprender um pouco de neuroanatomia. Ah, é verdade. Né, psicobiologia, o A dica, então, humano. gente, não deixem passar as disciplinas da graduação. Não deixe. Vou falar a verdade também, tem algumas que são ruins, gente, que a gente não vê sentido. Vamos falar dos perrengues da psicologia. Que a gente tem perrengue, meu Deus do céu. Mas assim, hoje, enquanto profissional, às vezes eu penso, caramba, aquela disciplina de psicopatologia era pra eu ter aproveitado Nossa, mais. Gente, Tem um livrinho do Olga Orlando, psicopatologia. Gente, Era pra eu ter lido um pouco mais. sim, é um manual que vocês têm que ter. depois a gente tira foto pra botar aí nos comentários, Isso. os negócios. quem Mas quiser. aproveitem, pessoal, todas as referências que tem na graduação, porque a gente E também se Na profissão a gente precisaremos. precisa entender, né, que quando a gente quer ser bom em alguma coisa, você precisa se aprofundar, Sim. até mesmo pra se distinguir de outras coisas. A gente brincou e falou do coaching, que não é uma problemática em alguns momentos, mesmo sendo muitos em outros. Mas, por exemplo, tem profissionais que são psicólogos e que fazem cursos de pós-graduação em coaching. Eu acho que se for esse o seu caminho, o seu trabalho, a gente não tá aqui pra julgar, mesmo a Sem gente julgamento. julgando depois um pouco.
mas pra gente aprender a distinguir as profissões e pra também informar isso ao público, porque muitas vezes a gente vai atender a pessoa e vai falar, tá, mas qual é a diferença sua pra um psiquiatra? E a gente vai precisar entender, olha, o psiquiatra é uma pessoa que é um médico, que fez medicina e que fez uma especialização, uma residência em psiquiatria, ele pode receitar remédio. Psicólogo não receita. Não quer dizer que a gente não tenha que estar em comum acordo com o psiquiatra. Por exemplo, hoje eu tava vindo pra cá e tava conversando com a psiquiatra de ela é psiquiatra de vários pacientes meus, né? Porque eu sempre tô indicando ela porque foi um profissional que eu percebi que eu teria livre acesso, que eu conseguiria conversar com ela, a gente troca áudios, a gente troca mensagens, a gente consegue ter ali, olha, fulano de tal vai hoje na sessão, observa isso, e ela sai de lá, Ilana, passei isso, vamos observar, olha, pensei nessa coisa aqui, o que você acha? Nossa, fulano de tal tá com crise, o que tá acontecendo? Então, assim, não quer dizer que a gente não tenha que estar próximo, pelo contrário, eu acho que a gente tem que muito estar próximo, mas sabendo qual é o nosso papel, entendendo qual é o papel das outras profissões. Sim. Entendi. Acho ótimo. Até porque, né, gente, a gente tem que entender também os efeitos que esse medicamento vai fazer no nosso paciente. Por isso que a gente tem psicofarmacologia. Verdade. Muito bom, gente. Olha, vamos conversar um pouquinho sobre... A gente falou de perrengue, não é? O que acontece agora, assim, real, né? Psicologia na real. O que na real acontece no dia a dia de um estudante de psicologia, né? Assim, na internet tem vários memes, vocês sabem, né? Tem um meme muito engraçado que é uma pergunta, né? Qual foi a pior coisa que você fez? Ai, verdade. Qual a pior coisa que você fez na faculdade de psicologia? E a resposta é ter feito a matrícula. Se vocês se arrependem de terem feito, acredito. É um caminho sem volta. É um caminho sem volta, né? Tem esse meme, mas quando a gente faz graduação em psicologia, principalmente na aula de psicopatologia, você vê falando lá de alguns transtornos e eu acho que eu tenho isso. É fazer psicologia e fazer terapia em seguida, que você vai descobrindo várias coisas. É quase uma pirâmide, entendeu? Fazer psicologia é quase uma pirâmide, porque aí o quê? Você é um psicólogo, mas você precisa de um psicólogo. E você é um psicólogo, precisa de um psicólogo. E aí quando a gente fala isso pras pessoas, mas você precisa. E porque como? Como eu vou cuidar do outro se eu não tô cuidada, né, Exatamente. gente? É uma pirâmide. E o dia a dia, então, no estudante, gente? Eu acho que, assim, né? A gente passou muito perrengue por muitas coisas, mas era também muito legal. A gente criou muitas histórias, né? Lá na faculdade, o que acontecia? A gente almoçava no bandejão. Olha, bandejão, pessoal, pra quem não conhece. É o restaurante das universidades federais, né? Sempre tem. E servido uma bandeja, pelo menos lá na rural. Literalmente uma bandeja. Lá na rural, uma bandeja de tipo inox, assim, sabe? Daquelas que eu espero em Deus que eles tenham lavado sempre na água quente. Não tinha um fornão. Esterilizar não é? Então. Aí é uma bandeja de inox com várias separações, assim. E a gente vai lá pro bandejão, ou bandex, vamos partir o bandex, né? E na nossa época, a gente entrou depois de uma greve, né? Que foi 2013. Aí teve um bom tempo que a gente comia muito bem no bandejão. Nossa. Eu, por exemplo, aprendi a comer legume. Lembra que eu não comia abóbora? E que as meninas... Mas a comida era maravilhosa. E aí a gente podia escolher entre os tipos de carne que queria. Nossa, E aí, minha filha, qual era o grande problema do bandejão? Você tinha menos do que 1 hora pra almoçar, porque a gente terminava a aula 12:00. 1 hora você tinha que estar lá na casa do caramba. Andava muito. E nessa época a Priscila, que é a nossa amiga, a única amiga que tinha um carro, ainda não tinha carro. Gente, esse carro cabia as 7 pessoas. Priscila, se você tá vendo esse vídeo, ó, curte e compartilha. Por favor, você, Priscila, salvou muito dos nossos dias quando você ganhou o carro, né? E aí... O carro de Priscila cabia 7 pessoas, mas nessa época a Priscila ainda não tinha carro, não rolava. Então pensa só, sair 12:00 de uma aula, 12:00, e tendo que estar 1 hora longe a beça, que lá na rural tudo é longe. Tudo longe. E a fila quilométrica do bandejão. E aí, meus amigos, temos aqui uma grande furadora de filas. Ai, gente, vocês não... Eu não furava fila. Mas viu o que isso aí? Só pegava um desvio. Eu pegava um desvio, porque eu não prestava
e chamava minhas amigas. Tipo, faço e não recomendo. Isso aí, assim, não é legal, né? Mas assim, era uma coisa que deixava a gente... Sobrevivência, amigos, sobrevivência. Ali antes pra gente dar aquela caminhada, né? Porque não tinha tempo também, era Não real, tinha né? tempo. Mas o povo olhava pra gente, olha, foi cada coisa que a gente... Teve uma vez que escreveram nos grupos do Mas aí não Facebook. foi difícil, porque as características não batiam. Mas foi o nosso grupão. Foi, porque além da Tinha gente ainda tinha um Fala maior. que tinha esse... O que tinha? Era uma página na época Facebook. Uma página no Isso. Facebook de Eternamente Rural. Sim, eram os grupos, né, que sempre tiveram, e era, a galera se comunicava por lá, avisava coisas. Ah, tá tendo assalto, não sei aonde, isso. né? Ah, o cachorro mordeu, não sei o quê, porque tinha uns negócios assim. E aí colocava, então, fofoquinha De tudo. De do tudo. dia a dia da Rural, né? Isso. E aí isso foi parar lá no grupo, né? Mas, gente, não foi da minha pessoa, mas foi do nosso grupo. Com certeza. E furava fila. Furava Vou fila. contar também um outro perrengue. Nossa, eu acho que foi ali que a gente se juntou. Qual? No primeiro trabalho Onde em tudo grupo. começou. Ah, gente. Ah. Trabalho em grupo Não, é aí- algo que a gente precisa conversar aqui. Mas aí foi no segundo período. Então, mas a gente foi quando a gente começou a se juntar. Foi. Porque no primeiro período você tinha um grupo. Eu tinha um grupo. Eu e Gabi tava mais ou menos no mesmo grupo, assim, mais ou menos. Eu me vi assim, pulando assim de grupo em grupo. Eu era era mais. pula. Eu tinha um grupo. Mas no segundo. Talvez política ali, conseguia falar com todo mundo. Mas no segundo período, que foi esse fatídico trabalho. Nossa, esse trabalho cruz credo, gente. Qual disciplina dá pra falar aqui? Não, Sem... melhor não deixar dá. Melhor deixar abaixo, deixa abaixo. Aí é bom deixar abaixo. Sempre tem um trabalho que desfaz grupos, não é? E isso foi muito doido, porque desfez vários grupos da turma, mas foi aonde a gente se juntou. Na verdade eu era do meu antigo grupo. Eu Aí só a gente juntei- nós acolhemos a Suelen, assim, Foi. gente. Mas eu chorei tanto. Não tenho vergonha de falar, eu chorei muito. Mas no final deu certo, eu encontrei o meu grupo. Verdade. Né? E se tem uma coisa que acontece é, estudante de psicologia triste, chorando pelos cantos, porque é muita coisa pra fazer, Muita muito coisa. texto pra ler. Eu, extremamente Prova pra dar neurótica, conta, trabalhos, controladora. Seminários. Seminários. Eu queria fazer tudo o tempo todo, então eu vivia chorando, assim. Mas esse trabalho foi muito bom, porque enlouqueceu a gente, porque pensa só, a Que professora, pensão, outro falei que é negócio. mulher, né? Mas enfim, tem vários professores. A professora passou um trabalho pra gente escrever um artigo, sendo que a gente não tinha nem noção do que era um artigo científico. Artigo, gente. O que é um era artigo? um artigo? No Pra segundo época. período. Gente, a gente não sabia. A gente não sabia construir, a gente não sabia nada. A gente estava aprendendo a ler um texto científico. Na verdade, era isso. E a gente treinando pra apresentação de trabalho, pra seminário, Nossa. né? Com os nossos bloquinhos assim. Treinando os minutos. A gente tem uma E apresentava, aí deixava assim. Sabe o que eu vou lembrar agora? Do trabalho da orquestra. Conta. Isso é muito Mas eu bom. não era do grupo, eu acho que eu caí em outro grupo. Ai, gente. É, porque Fomos por criativos, ser um grupo de atrizes. o que acontece? Por ser um grupo de 7, nem sempre a gente podia É, estar nem completamente sempre. junto. É. Às vezes a gente dividia 3 pra um lado, 4 pro outro. Professora, ou uma... dupla, pode ser de 7? E dupla de 7 Ou a gente então eu sempre pulava pedia. pra outro grupo, que eu sempre me dei bem com as pessoas da turma. Então eu Isso era é muito querida. política, Eu era sabe? querida. Muito política. Isso aí. Aí fala agora da Aí, orquestra. gente, eu era espectadora desse trabalho, né? Aí, de repente, elas entraram pra apresentar o trabalho. Aí eu acho que tinha que dar um exemplo, né? Acho que não tava muito bem formulado Tinha que ter assim. lido. Vou primeiro contar o Vai, antes. vai, O antes. contexto, Pra contexto. você Eu tô falando contar dessa como história não, espectadora. mas Você vai. tava no grupo, Você querida. tava no grupo da orquestra. Você tava tão no grupo que nem lembro, porque o negócio foi brabo. A gente tava numa das semanas muito ruins, que a gente tinha que entregar muito trabalho, tinha muita prova, às vezes 3 provas no mesmo dia. A gente tava assim, morto-vivo. E estudante tem um negócio, qual é a coisa mais importante aqui? Prioridade. Esse trabalho ficou como assim,
segura na mão de Deus e vai. Porque também a gente entendia que a matéria era mais light do que as outras coisas. Né, não tinha tanta cobrança. Dá uma assim. Aí a gente tinha que ter lido um texto, ter feito um trabalho escrito, um negócio assim. Gente, nossa, que caos que foi aquilo. A gente copiou e colou tudo de algum lugar pra botar lá no texto. E ninguém leu nada. E aí era pra falar sobre... Isso não tem problema falar. Sobre papéis sociais. Isso. E pegar um exemplo. A gente acabou pregando um exemplo. Sabe Deus o porquê de uma orquestra. Sendo que ninguém tocava nem triângulo. Se trocasse alguma coisa era bom, entendeu? E aí, ok, a gente foi pra lá. Porque eu só lembro da orquestra. A gente foi pra lá apresentar e tinha que apresentar, porque se fosse só entregar, eu acho que a cara nem ia queimar tanto. Mas a gente tinha que apresentar. Assim, justificado, colocar a importância. E o professor começou a perguntar. Era mulher. Isso, foi isso. Era uma mestranda. Isso mesmo. Era uma mestranda. Mas eu não lembro o nome, eu só sei que era mulher. Ela leu o trabalho todo. Ela chora. Ficava fazendo perguntas sobre do trabalho que a gente nem leu. Desse trabalho que a gente não tinha noção. Terceiro ou quarto. A gente não tinha nem noção daquilo. E todo mundo ficou assim, ó, tipo... O que tá sendo perguntado aqui? O que a gente tá falando? E a mulher falando, eu não sei o que lá, e esse papel social, e isso aqui. E a gente, não, claro, verdade. O maestro. É ele, o maestro, que é isso? Verdade. Todo mundo no mesmo propósito. Mas a turma, gente, a turma fechava, tem que falar isso. Porque ninguém fazia pergunta. Turma unida. Verdade. Ninguém unida. Terminou o seminário, alguém tem uma pergunta? Não, quietinho. Silêncio crucial. Falamos tudo que estava escrito ali no papel, não tem mais o que E dizer. palminhas no final. E como foi pra você como espectadora ver a orquestra? Então, como eu sabia do Vucu Vucu todo, né, gente? Porque eu só não era do grupo, mas eu participava aí. Então eu sabia que elas estavam metendo migué da orquestra. Eu e Suelen, a gente tem uma conexão aí muito boa, né, Suelen? No nosso empreendedorismo. A Conta gente isso. tinha, né, um comérciozinho assim chamado Piscis, Doces e Balas. Aí a gente vendia. Naquela época não tinha Pix, né? A gente só aceitava dinheirinho, moedinha. Dinheirinho. Vendia paçoca, barrinha de cereal. Bolinho de cenoura. Bolinho de cenoura é R$1. Empadão. Fala, Sueli, como se você estivesse vendendo, Sueli, por favor. O merchan. Ai, vende aí pra gente. Não, você falava isso, bolinho de cenoura. Bala, Guilherme que vendia bala. Era o Guilherme. E a Luana Galone vendia docinho, que era maravilhoso, hein, Luana? E aí a gente vendia pra ter nosso dinheirinho pra tirar xerox. Gabi vendia empadão. Uma delícia também. Biscoitinho amanteigado. Gente, era isso que a gente fazia pra lá pra sobreviver, né? Porque é puxado. A faculdade é pública, tudo bem, mas só que tem os gastos da faculdade. Tem passagem, tem um lanchinho, quando dava, né? Quando dava, a coxinha. Nosso grupo vivia de coxinha às vezes. Xerox, porque na época também não tinha tanto assim acesso a PDF. Você lembra disso? Começou mais pro meio do final da faculdade. Isso. Mas tinha coisas que nem PDF tinha, era só aqueles livros muito antigos. Mas aí a nossa turma, como não era muito unida, a gente juntava o dinheiro. Verdade. Tem isso. E aí eu falava às pessoas que iam baixar um aplicativo no celular. Isso aí. Não era o celular dela, que o celular dela era só Cristo. Era só misericórdia meu celular. Aí essas pessoas tiravam foto, né? No caso, escaneava. E aí juntava e a gente colocava no grupo da turma. Então isso era uma ajuda porque a nossa turma era muito unida. É verdade. Assim, não tinha briguinhas, mas não era uma briga assim, nada sério. Assim, nada que comprometesse aí o fluxo. O fluxo da rotina do setor. E as meninas vendiam, elas passavam de sala em sala. Todo mundo conhecia, o instituto gente. todo. Mesinha do IE que falha, hein?
Nossa, mas a gente se virava como podia, né? Eu era monitora, aí tinha uma bolsa lá de R$300, que era o céu pra mim, porque, né? Pagava aluguel, luz. Mesmo, aluguel, luz, água, tudo com esses R$300, né, filha? A gente andava também muito de fantasminha, quando dava vocês, às vezes, pra irem pro 9, né? O fantasminha. Explica o que é esse O que fantasminha. é fantasminha? É um ônibus, é um único ônibus da faculdade. Ele é branco Por isso. e raramente aparece. Não dá pra né? ver. Fantasminha. Por isso, quando ele fantasma. aparecia, a gente saía correndo. E vivia abarrotado de gente, então, mas todo mundo tinha que pegar, meu filho, todo mundo ia entrar, porque tinha que dar todo mundo ali no negócio, porque era brabo, né? Então já economizava o dinheiro ali de ir pro 9, né? Que é onde eu morava, onde as meninas pegavam um ônibus mais tranquila, e aí tinha que dar jeito de entrar no fantasminha. Além lotado. disso, tinha a bolsa permanência, É. a bolsa do Bandex, tinha gente que tinha alojamento, né? É verdade. São coisas que ajudavam as pessoas que entraram permanecer na faculdade. Verdade. Porque tem tudo isso, né, gente? Pra entrar na faculdade, você passa por todo aquele processo, né? Vestibular, Enem, enfim. Mas depois, pra permanecer na faculdade, se você não tiver uma estrutura que te deixe, né, ficar, você acaba desistindo. Então, Porque é difícil, É mesmo com difícil, apoio. Por exemplo, as meninas iam e voltavam todo dia pra casa. Imagina só, Gabi Eu não e cheguei a vinha, morar né, lá, pra sabe? cá, pra Nova Iguaçu, aqui mais pro meio de Nova Iguaçu. Suelen ia lá pra Paciência. Eu Todo tive dia. que, né, Todo ir dia. morar lá, graças a Deus, meus pais, né, mesmo com dificuldade, conseguiram. Eu dividi a casa pra ficar um pouco mais barato, mas assim, é difícil permanecer. Por isso que a gente entende e hoje defende tanto políticas públicas, ações afirmativas, Isso. questões que façam não só as pessoas entrarem, como permanecerem, Permanecerem, continuarem, exatamente. porque a gente tá mudando muito a nossa história a partir do estudo, né? Uhum. Eu sou uma das... Nossa, a Suelen é a primeira pessoa primeira pessoa da minha família. da família a entrar Suelen. na Sim, faculdade, a né? graduar, a ter uma Especialização. e tudo. Trabalhar onde trabalha isso, hoje. E tudo em ambiente público, né, gente? E isso é muita força, né, Suelen? Isso, e assim, a minha mãe, ela nunca almejou, quer dizer, né, ela sempre torceu pela felicidade dos filhos, né, pra que a gente conseguisse algo melhor do que ela foi, apesar de não ter muito estudo. Mas, assim, pra ela, eu entrar numa faculdade pública, depois fazer uma especialização numa instituição conhecida internacionalmente, né, como a Fiocruz, pra ela isso é uma vitória e tanto. Sim. Né? Então, quando eu falo essas coisas pra ela, ela fala, filha, você chegou e você pode ir muito além. Então, assim, agradeço tudo que eu passei, agradeço, mas também se não fosse, né, Sim. como as meninas também, se não fosse a nossa família, A rede de apoio, a né? rede de apoio, acho que seria muito mais difícil. Sim, até porque, Exatamente. por exemplo, né, a gente tá num doutorado. Eu acho que minha avó, quando eu falo vó, eu tô no doutorado, ela ainda acha que eu tô na graduação. Assim. Meu avô Não toda consegue vez que me compreender, vê, né? O que é. entendeu? Meu avô sempre fala. Meus pais costumam falar assim, caramba, você não para de estudar. Minha mãe que fala muito, né? A Gabi só estuda, só fica com a cara no computador. Ela tem que fazer exame de vista, por isso que você tá com dor de cabeça. Porque meu avô sempre que me conta, ele fala, mas você ainda tá lá estudando ainda? Tá estudando ainda? Tô, eu não nem, assim, porque não vai nem entender, porque a gente, né, vem de um lugar em que as pessoas não têm essa noção do que é isso. Mas se de não como fossem é. por eles, né, não estaríamos Nossa, até Com onde pouco estamos agora. conhecimento a gente conseguiu chegar, né? Mesmo eles tendo pouco conhecimento, a gente conseguiu chegar bem longe. Então esse é um orgulho pra gente e pra eles muito mais. E vindas de escola pública. Sempre. Rede pública, aí... Né, gente? Uma Exato. vida inteira, É todas possível. nós. E pra gente Gente. reforçar a importância de um aprimoramento, né, das escolas Sim, públicas, o isso. maior investimento para educação, é isso. E universidades públicas mesmo, né? Pública e de qualidade, é isso que Verdade. precisa existir. No Brasil. Sim. Não é romantizar, gente. É, A gente sabe que tem muitas coisas que dificultam mesmo. O Mas é acesso, isso, o né? acesso e Exatamente. tudo mais. Mas a gente tem que lutar para que a gente tenha algo bom. Para que a Garantir. gente consiga chegar onde a gente pode chegar. Exatamente. Bom, meninas, acho que a gente conseguiria ficar conversando aqui por horas e Dias. horas e horas, dias, Muito bom, dias. muito bom. Dá pra ser um episódio parte 1, um episódio parte 2. Verdade. Mas acho que quem tá assistindo, né, pode ter aí estudantes de psicologia, profissionais e até
outras pessoas, né, afins dessa temática, mas acho que para cada uma dessas pessoas que estão assistindo a gente hoje, poderia receber, assim, de vocês, talvez alguns conselhos. Como que vocês aconselhariam, né, quais seriam as dicas, as instruções primordiais que vocês guardaram aí na experiência de vocês para quem está estudando psicologia e até mesmo para quem deseja cursar a graduação em psicologia? O que vocês teriam aí guardado no cofrezinho de vocês? Tá. Eu acho De que, dicas. assim, a primeira coisa é entender que nós não vamos dar conta de tudo, sabe? É um caminho difícil, mas muito prazeroso ao mesmo tempo, que envolve muitas questões, mas é entender também que mesmo não dando conta de tudo, a gente precisa fazer o melhor que a gente pode fazer sendo a melhor pessoa que possamos ser, entendeu? Então eu sempre costumo pensar de que eu vou ser sim a melhor profissional que eu posso ser. Eu vou me dedicar sendo a melhor pessoa que eu posso ser, dando o tempo que eu posso dar, fazendo as coisas que eu posso fazer, e isso faz diferença na minha vida. Então como profissional entender principalmente que aquelas pessoas são indivíduos e que elas são amadas não só, isso pode ser até um pouco estranho, né, pra quem escuta, mas elas são amadas não só pela família delas, mas são amadas por mim. Eu amo os meus pacientes, eu amo a relação que eu tenho com eles. E você tá na psicologia clínica, né, sim, agora, na maior parte do tempo. Eu me preocupo com eles, então é entender que eu vou dar o meu melhor. Sempre, mesmo que o meu melhor não seja 100% todos os dias, porque não vai ser, né, mas às vezes o meu melhor vai ser 30% num dia, e vai ser aquilo. Então, fazermos o nosso trabalho como pessoas que atuam com pessoas, que se dispõem a amar essas pessoas, mas fazer isso com compromisso, ética, seriedade e trabalhando com amor, gente, não por amor, porque amor, infelizmente, ainda não enche barriga de ninguém, né? Mas sabendo também que eu preciso valorizar a minha profissão, cobrar preços justos dentro da área clínica, né? Porque o investimento que eu faço, de alguma maneira, precisa voltar. E tá buscando sempre ali essas atualizações, fazendo as coisas que eu preciso fazer, né? Isso, então, assim, eu acho que a dica principal é fazer aquilo que você gosta. Porque nem todos, a maior parte dos dias não são completamente prazerosos. E se a gente não gostar do que a gente está fazendo, vai ser pior ainda. Então escolher uma área que você gosta, que você se identifica, uma linha teórica que você gosta, que se identifica, né? E fazendo ali aquilo que você pode fazer, do jeito que você pode fazer, dando o seu melhor. Então, gente, a Ilana falou, né, do profissional já formado, e eu vou falar um pouco de quem está em formação, né? A dica que eu dou é aproveitar, né, todo o tempo que você vai estar na faculdade, né, monitoria, isso é muito importante para quem quer tentar residência. No meu início, antes de passar no concurso da empresa pública, eu tentei muita residência, então meu currículo era muito bom, mas só que eu nunca alcançava ali as notas, porque eu aproveitei ao máximo que a faculdade poderia me dar de oportunidade. Monitoria, iniciação científica, participação em eventos. Então, tudo que você puder aproveitar dentro desse contexto vai ser bom para a sua formação posterior, né? Isso te ajuda muito a conseguir, né, oportunidades após a sua formação. E é isso. Adorei estar aqui muito com bom. Amigas, né? E passando um pouco do que a gente aprendeu de uma forma mais lúdica e interativa para vocês. É isso. Uma vez eu ouvi até da nossa orientadora, Ana Cláudia. Beijo, Ana, se você estiver aí, deixa o seu like. Ela, uma vez conversando com a gente, soltou uma frase que eu peguei, carrego e compartilho até hoje para os meus alunos também, que uma pessoa humanizada é um profissional humanizado, né? Então, assim, diante de tudo que vocês falaram, é sempre considerar quem nós somos, né? Qual tipo de pessoas nós somos, como nós estamos, né? Na nossa saúde, no nosso relacionamento, porque isso vai se refletir no nosso profissional. Então, se somos humanos enquanto pessoas, seremos também enquanto profissional. Com certeza. Isso mesmo. Então, meninas, eu quero já agradecer ótimo! pela participação. Muito, muito obrigada. Vocês não têm noção do quanto eu estou feliz com esse momento. Como eu disse, é o primeiro episódio da primeira temporada aqui do podcast Psicologia na Real. Então, ter vocês é muito
especial nesse início, né? Começamos juntas e vocês estão começando comigo esse projeto. Então, muito obrigada. Ai, muito representativo. Isso! Um brinde para as canecas. Viva a psicologia na real, saúde, né? Que prospere. Bom, e o objetivo do canal é esse, né? Trazer conexões, falar da psicologia de uma forma divertida, inteligente e trazendo entretenimento também. Então, muito obrigada, porque a gente riu muito hoje aqui, né? Foi ótimo. Eu quero agradecer também você aí que nos acompanhou, né? Até esse momento. Já tira esse tempinho aí, 10 segundinhos pra você deixar o seu like, se inscrever no canal. Pra você é super rápido, mas pra mim vai significar muita coisa, tá? Então comente e compartilha. Até o próximo vídeo, tá bom? Tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.